Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, o nosso encontro especial de todas as semanas, preparado com muito carinho para trazer para cada um de vocês um pouco de arte, de música, de literatura, de passeios bacanas, de entrevistas. Aqui você encontra sempre uma dica diferente, sugestões diversificadas para agradar a todos os gostos, para fazer com que seu fim de semana seja repleto de cultura. E você pode acompanhar o nosso sinal via cabo, disponível em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Patidão Alferes no canal 16. É com muita alegria que chegamos toda semana até sua casa. Caso você tenha perdido alguma coisa na TV durante a semana, você sabe, né? Não precisa se preocupar. Toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também em nossas redes sociais, lá no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma visita ao belíssimo Parque Lage, no Rio de Janeiro. Uma entrevista com o escritor Adriano Colirô, que vai falar conosco sobre seu livro Rugido da Tempestade, O Despertar. E no quadro Trilhas Literárias vamos falar sobre mais um grande nome da nossa literatura, Fernando Sabino. E você é nosso convidado de honra para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico e paisagístico, o Parque Lage foi um engenho de açúcar durante o Brasil colonial. Sua história começa em 1811, quando Rodrigo de Freitas Melo e Castro assumiu a antiga fazenda, às margens da lagoa. Em 1840, o local foi reprojetado pelo paisagista inglês John Tyndale, que se inspirou nos parques ingleses. 19 anos depois, Antônio Martins Lage comprou a propriedade e o local passou a se chamar Parque dos Lage. Na década de 20, Henrique Lage, o neto do Antônio, deu início a uma remodelação para agradar sua esposa, a cantora italiana Gabriella Benzanzoni. Ela foi uma grande anfitriã, organizava magníficas festas em que figuravam os mais proeminentes representantes da sociedade carioca. Hoje, o Parque Lage está aberto à visitação, encantando turistas do mundo todo. Nós estivemos por lá e vamos mostrar para você como foi esse passeio. Acompanhem comigo. E hoje eu convido você a conhecer o Parque Lage no Rio de Janeiro. O Parque Lage é um parque público da cidade do Rio, localizado aos pés do Morro do Corcovado, no Jardim Botânico. Ele possui uma área com mais de 52 hectares e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN,
em 14 de junho de 1957. O palacete abriga, desde 1966, o Instituto de Belas Artes, que deu origem em 74 à Escola de Artes Visuais. O Parque Lage possui não só seu requinte natural, ao oferecer a seus visitantes a sua bela floresta, as palmeiras imperiais, os jardins construídos em modelos europeus, os chafariz e bancos para um bom momento de descanso, como também o requinte e a classe de seu conjunto arquitetônico. Fica então a nossa sugestão para você conhecer mais um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. E semana que vem estaremos de volta para mais uma dica imperdível. Até lá! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Nós vamos continuando aqui com Cultura na TVC, como sempre, trazendo muita novidade para você que acompanha nosso programa e que está sempre ligado nos artistas locais para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão lançando. E hoje eu tenho mais um convidado aqui da cidade que está lançando um livro novo e que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa nova empreitada que ele está se dedicando a cuidar e a traçar esse caminho a partir de agora. Recebam comigo Adriano Colirô. Adriano, bem-vindo aqui ao Cultura na TVC, a TV Correio da Manhã. Conta pra gente, você está lançando um livro novo e está começando a divulgação agora. Isso então, esse livro ele surgiu, né, de uma paixão de infância, digamos assim. Eu, quando criança, saía da escola, ia jogar Magic nas calçadas, trocava carta com meus amigos, cresci, comecei a jogar RPG e a gente entrou na vida adulta, né, e perde um pouco desse tempo que a gente tem. E hoje em dia eu trabalho com diferentes frentes e todas, ao meu ver, têm relação com a criação e a contação de histórias. Eu trabalho com processo organizacional, então
a atividade começa, termina e tem uma história que acontece ao longo dela. Eu trabalho com selos, então comecei a me interessar muito também pela história, né? E cada selo, cada carta tem um caminho diferente. E em algum momento, né, acho que foi no início da pandemia, eu e um grupo de amigos resolvemos tentar jogar RPG novamente. Né? Então a gente se reuniu, chegou a jogar as fichas, né, montar, e acabou que nunca jogou. E nessa iniciativa eu me propus a escrever um livro dessa história que a gente ia traçar juntos. O RPG não aconteceu, né, eu comecei a escrever a história do que seria o meu personagem e também esfriou um pouco. Né, e a minha filha, mais ou menos um ano atrás, começou a resgatar, né, falou, por que você não escreve, não escreve? Né, e eu então resolvi pegar essa atividade que eu faço recorrentemente, que é a escrita, mas é uma escrita muito técnica, acadêmica, Sim. normalmente, né, e jogar para o lado da fantasia, e aí surgiu, né, o Rugido da Tempestade, que é o primeiro livro, né, o Despertar, o primeiro livro dessa saga. Então é uma saga, vem vários aí pela frente, é isso que você já está adiantando para gente. Já estou adiantando, já tem Rugido dois da Tempestade, né? Isso. Ô Adriano, mas você ainda não tem o livro impresso, mas ele já está disponível no site da Amazon, não é isso? Isso, eu fui por uma estratégia um pouco diferente. Sim. Né? Eu fugi um pouco do livro impresso, que é um mercado mais restrito, de difícil entrada, né? Eu precisaria de uma editora. E não é tão simples assim, né? O Harry Potter mesmo não foi rejeitado mais de 10 vezes. Uhum. Então eu tentei encurtar um pouco, né, esse caminho, até para testar, né, e testar a aceitação do livro. Ele está disponível na Amazon em português e em inglês. Tá? Na Amazon toma como 2 produtos diferentes, está sendo promovido exclusivamente por lá e por enquanto só online. Mas Entendi. Então a gente vai colocar aí para você as capas dos livros, para você ver aí direitinho, e você procura Rugido da Tempestade na Amazon, ou quem quiser a versão em inglês, como é que é o nome? Storm's Roar. Ótimo. Eu tive que mudar um pouquinho, porque Roar of the Storm já tinha um, eu tive que adaptar. Aí a gente adapta e agrada a todo mundo. Quem quiser ler a versão em inglês já está disponível lá. Está muito chique, hein, Adriano? E aí você falou que isso começou com essa ideia durante a pandemia de um jogo que você, olha, a gente não foi pelo caminho do jogo, mas a gente pode traçar um outro caminho, que foi a escrita. E as próximas histórias, como você falou que é uma saga, pode ter uma continuação, pode ter outras situações. Como é que vem a inspiração? Será que esse livro te dá gancho para você escrever outras histórias? Essa própria saga, né, eu consegui escrever 10% do que eu queria. Uhum. Né, eu tentei trazer uma proposta de valor um pouco diferente. Né, os livros de fantasia normalmente são livros maiores, mais pesados, livros mais caros. A gente está falando de livros de 300, 400 páginas. Por aí, é o que normalmente tem, né? Que são livros que a leitura é mais demorada. Então eu tentei vir com uma proposta um pouco mais dinâmica. O livro tem 150 páginas, ele é muito trabalhado na parte das imagens também. Né? Minha primeira formação é design, então design digital, então eu tentei pegar pesado nas imagens. Você mesmo que fez? Eu que fiz, foi totalmente independente. Né? E assim, revisado pela minha mãe, que é professora de inglês, é claro, na publicação, também uma revisão em português dela. Uhum. Mas foi totalmente independente. Então esse livro ele começa a contar a história do personagem principal, que é o Nostirion, e ele dá muitas aberturas. Né? Então quem gosta de Tolkien, né, tem uma escrita muito puxada para o lado de Tolkien. Quem gosta de D&D, né, é um mundo muito inspirado. Então eu estou botando um pouco de tudo que eu gosto. Uhum. Né? Nos próximos livros eu vou puxar mais para a cultura nórdica, né, para a mitologia, né, vai cair também. Eu vou explorar por um lado multilinear o livro, né, o segundo e o terceiro já está assim, planejado, vai ser um diário, mas estão pelo menos 3 já estão encaminhados aí para sair. Está bem encaminhada a ideia. E se alguma editora conhecer o seu trabalho e falar, olha, eu acho que a gente tem sim potencial para lançar nas grandes lojas e tal. Você está disponível também a conversar sobre isso ou não? Você realmente quer trabalhar 100% com a sua criação e vendagem? Não, eu estaria disponível sim. Na verdade, esse livro começou a ser materializado mesmo porque a Amazon tem um concurso anual,
né, que tem várias categorias. E aí, enfim, a proposta deles é que o online é trabalhado pela Amazon e esse ano o impresso seria trabalhado pela Record, se eu não me engano. Mas é um livro que é uma iniciativa que não pode ser uma saga. Ele tem que ser um livro individual. Sim. E eu construí para ser uma saga. Né? Então, enfim, eu comecei a construir e estava construindo o livro com essa ideia. Quando eu fui ler, efetivamente, falei, não, então eu não vou nem tentar, vou tentar o caminho online pela Amazon. Mas, claro, tendo interesse. Está disposto à conversa. Sim. E se nesse meio tempo alguém está ouvindo a gente, fala, olha, eu conheço alguém de uma editora, eu vou indicar esse livro, com quem que fala? Tem algum caminho, algum meio que a gente possa chegar até você, até mesmo para falar sobre isso, para você divulgar seu livro? Como que as pessoas entram em contato, Adriano? Então, é falar comigo mesmo, né? Totalmente independente, pelo menos por enquanto não tem nenhuma outra pessoa no meio desse processo. E pode mandar um e-mail, né? Eu também sou uma pessoa que não tem muitas redes sociais, pelo menos por enquanto só tenho o LinkedIn, né? Mas pode mandar um e-mail, na própria descrição da Amazon, né? Tem uma demonstração, né? Pode ler mais ou menos um capítulo e lá tem o meu e-mail para contato. Certo. Pra qualquer coisa pode mandar por lá. Por ali mesmo. Consegue. Agora você precisa de um Instagram, hein? Você precisa ter um Instagram para divulgar seu livro, para até as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, ver seu dia a dia nessa criação. Essa é uma ideia que você tem que botar para frente, viu, Adriano? Eu fiz um YouTube, botei um videozinho lá resumindo a história, mas realmente precisa ser... Ainda mais você que quer trabalhar no online, você tem que ter uma rede social, né, para as pessoas divulgarem, compartilharem. Mas então vamos lá, retomando a história do livro. Essa é a primeira de uma trilogia, é isso que você pretende escrever daqui para frente? Acho que vai ser até maior que uma trilogia. Até maior, vai ser uma saga mesmo, com várias histórias. Saga mesmo. Eu imagino que para fechar o ciclo que eu penso, sejam, nessa proposta de livros de 150 páginas, sejam pelo menos uns 5. Uns 5 livros para fechar a sua história. Sim. E aí você tem uma ideia de algum planejamento que, olha, de repente ano que vem eu lanço, daqui 2 anos, você consegue se planejar com essa periodicidade ou não? Eu estou passando agora por um dilema, né, porque eu estou com o livro 2 e o livro 3 encaminhados simultaneamente. Certo. Só que eu particularmente estou com mais vontade de escrever o 3 do que o 2. Ué? Né, porque o 3, ele para quem lê o diário. É o diário. E ele ele pega muito no terror, né? É um livro que flerta ali com Dark Fantasy, como eles chamam, né? E então o 3 ele cai mais para esse lado, tá? O 2 ele é um livro muito estruturante do mundo, então é um livro que com certeza vai ser mais complexo de ser feito. E requer pesquisa, né? Requer pesquisa, né? Eu sou pesquisador também, comecei como pesquisador da COP, UF, né? Então o processo de criação do livro é um processo muito intenso de pesquisa. Então, por exemplo, tem uma hora que eu faço uma referência, eu mostro um templo celta. Eu tive que procurar como eram templos celtas, como é que eram os rituais, como era isso, como era aquilo. Né? Então, tem muito disso no livro. Tá? Tem muita inspiração histórica. Então, para quem estiver lendo ali tem vários detalhezinhos que existem mesmo. Tá? Que você vai dando aquelas deixas. Por exemplo, o próprio selo, eu criei uma lógica postal no livro. Né, porque eu mexo tanto com isso, né, então isso já está descrito, a narrativa começa justamente com um grupo, né, que vai levar uma mensagem, né, uma carta para um outro reino para tentar construir uma revolução, né, contra um império dominante. Certo. Então isso está bem forte no livro, nessa lógica da escrita, das cartas, selos. A gente mistura tudo, né? Não tem. A gente acaba misturando o que a gente gosta naquilo que a gente escreve, né? Sim, porque não tem como dissociar uma coisa da outra. O autor é também, de uma certa forma, o narrador da história, que coloca ali aquilo que ele tem mais afinidade, que ele conhece mais. E a sua formação é qual? Bom, aí também é como a história do livro. Eu comecei no design, eu fiz design digital, aí fiz MBA em design estratégico, gestão e organizações, fui para o mestrado em sistema de gestão na UF, dentro da engenharia de produção, e hoje em dia eu faço doutorado em sistemas de gestão sustentáveis. Então é mais uma coisa no meio, mas como eu falei, eu estou muito em contato com a escrita o tempo todo. Sim. Mas é uma escrita diferente. Acadêmica. Que não é uma escrita que me dá muito prazer. Então, mas eu estou acostumado com essa lógica. Então,
tentei canalizar isso de uma maneira diferente, digamos assim. Né? Com essa inspiração aí, múltiplas inspirações, né? D&D, Tolkien, Magic, mitologia nórdica vai aparecer muito pesado aí nos próximos lançamentos. E é o início de uma trajetória, mas fechando a sua pergunta, imagino que até março do próximo mês o segundo já esteja aí disponível também. Que já março de 24, do próximo ano. Do próximo ano, desculpa. Entendi. Isso. Nossa, então tá indo bem, tá fluindo bem. Como é mais rápido, né, e é uma questão, como eu trabalho com processo, eu crio um processo, né, eu fico refinando várias vezes. Eu escrevo uma vez uma escrita mais bruta e eu fico relendo e mexendo. O primeiro livro que eu escrevi, acho que eu reli umas 30 vezes. Eu fiquei relendo ele 2 meses. Perfeitamente. E mexendo. Uma hora eu falei, não consigo mais mexer. Né, eu acho que eu vou piorar se eu tentar... chega um momento que é o limite, né? É o limite. E a gente quer limpar um pouco, quer tirar o excesso, mas não, se eu tirar aqui vai estragar a compreensão dali, então Sim. Você começa a se segurar para não mexer mais. Mas que bacana, Adriano, olha, a gente fica muito feliz em ter você aqui, em trazer seu trabalho para que outras pessoas possam conhecer também. Eu espero que essa divulgação ajude você a alavancar mais ainda as vendas e mais que isso, né, atingir o público. Porque quando a gente escreve é isso que a gente quer, né, que as pessoas conheçam a nossa história e se vender, ótimo, se a gente ganhar dinheiro com isso, ótimo, mas a gente quer isso, que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente produziu com tanta pesquisa, com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Com certeza. E é isso que eu espero que você tenha a partir de agora com essa divulgação. E eu espero que as pessoas vão lá no site da Amazon e procurem o seu livro. Vamos divulgar de novo? Sim. E ele está gratuito, tá? Como ele está inscrito no programa de divulgação da Amazon, você pode, quem tem o Kindle Unlimited pode baixar e ler com custo zero. Custo zero, que ótimo. Então é Rugido da Tempestade, o Storm's Roar, e vai achar lá. Versão em português e em inglês. E aí fico esperando que você leia e que você depois mande para a gente, como a gente sempre faz, a gente sempre dialoga aqui, que você mande para a gente os comentários, o que você achou do livro, se você gostou, se você já está ansioso para o próximo. E aí a gente passa tudinho para o Adriano, com esse pessoal que lê tanto e que curte tanto o nosso trabalho e que já está entusiasmado com o que a gente traz aqui para conhecer novos escritores. Adriano, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua generosidade em vir, falar com a gente. E quando lançar o próximo, já sabe, é aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estou aberto aí sempre a críticas e sugestões de todos. Que ótimo. E você não saia daí porque tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande escritor brasileiro. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti pelo livro O Grande Mentecapto e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Estamos falando de Fernando Sabino. Fernando Tavares Sabino nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 12 de outubro de 1923. Em 1930, após aprender a ler com a mãe, ingressou no Grupo Escolar Afonso Pena. Fez o curso secundário no Ginásio Mineiro e, ao final do curso, conquistou a medalha de ouro como primeiro aluno da turma. Jornalista e contista. Em 1936, Fernando Sabino teve seu primeiro conto policial publicado na revista Argos, da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Em 1938, ajudou a fundar o jornal A Inúbia, no Ginásio Mineiro.
Fernando Sabino começou a colaborar regularmente com artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, iniciou o curso superior na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, ele reuniu seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. Colaborou com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, com a revista Vamos Ler e com o Anuário Brasileiro de Literatura. Fernando Sabino formou um grupo inseparável com os também escritores mineiros Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende. Esse grupo acabou se tornando tão popular em Belo Horizonte que anos depois eles viraram esculturas na porta da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, em Belo Horizonte. Funcionário público e professor. Em 1942, Fernando Sabino foi admitido como funcionário da Secretaria de Finanças de Minas Gerais. Ele lecionou português no Instituto Padre Machado e foi nomeado oficial de gabinete do secretário de Agricultura. Fernando Sabino fez estágio de 3 meses no quartel de cavalaria de Juiz de Fora, período em que serviria de inspiração para episódios do livro O Grande Mentecapto, também adaptado para o cinema. Em 1944, mudou-se para o Rio de Janeiro e tornou-se colaborador de vários jornais, entre eles o nosso Correio da Manhã. No mesmo ano, publicou sua segunda obra, a novela A Marca. Em 1945, conheceu a escritora Clarice Lispector, de quem tornou-se amigo e correspondente. Essas correspondências foram mais tarde reunidas em um livro, Cartas Perto do Coração. Depois de se formar na Faculdade Nacional de Direito em 1946, viajou com Vinícius de Moraes para os Estados Unidos. Instalado em Nova York, trabalhou no Escritório Comercial do Brasil e depois no Consulado Brasileiro. Em 1947, enviou crônicas de Nova York para os jornais Diário Carioca e o Jornal do Rio, que foram transcritas por diversos jornais do resto do país. Ele também realizou uma série de entrevistas com Salvador Dalí e fez reportagens sobre Lazar Segal. Em 1948, Fernando Sabino voltou ao Brasil e assumiu o cargo de escrivão da Vara de Órfãos e Sucessões. Em 1949, colaborou com diversos jornais e com a revista Manchete. Encontro Marcado. Em 1956, Fernando Sabino publicou o romance O Encontro Marcado, um grande sucesso de crítica e de público, além de fazer adaptações teatrais no Rio e em São Paulo. Em 59, compareceu ao lançamento do livro em Lisboa e, em 62, o livro foi publicado na Alemanha. O Encontro Marcado é uma narrativa longa que conta a história de um jovem desesperado à procura de si mesmo e da verdadeira razão de sua vida. A obra leva o leitor a passear pelas ruas de Belo Horizonte, conhecendo um pouco das gerações que por elas passaram e marcaram a cidade. Editor, roteirista e adido cultural. Em 1960, Fernando Sabino foi para Cuba trabalhar como correspondente do Jornal do Brasil. Lá ele fez reportagens sobre a Revolução Cubana. Com o livro A Revolução dos Jovens Iluminados, inaugura a editora do autor, fundada em sociedade com Rubem Braga e Walter Acosta. Em 64, durante o governo João Goulart, foi contratado para exercer as funções de adido cultural junto com a Embaixada do Brasil em Londres. Em 65, se desfez da sociedade e fundou a editora Sabiá. Nesse período, escreveu o argumento, roteiro e diálogos do filme dirigido por Roberto Santos de sua obra O Homem Nu. Fernando Sabino foi efetivado no cargo de redator do Serviço Público da Biblioteca Nacional e mais tarde da Agência Nacional, cabendo a ele a elaboração de textos para filmes de curta-metragem. Em 72, fundou a BemTV Filmes. Em 75, Sabino deixou o Jornal do Brasil, onde permaneceu por 15 anos. Iniciou em 77 a publicação da crônica semanal Dito e Feito no jornal O Globo. Sua colaboração se prolongou por 12 anos,
sendo reproduzida no Diário de Lisboa e em mais de 80 jornais em todo o Brasil, um sucesso absoluto. Prêmios. Ao longo de sua carreira, Sabino recebeu inúmeros prêmios por sua obra, incluindo o Prêmio Jabuti pela obra O Grande Mentecapto, de 79, o Prêmio Golfinho de Ouro na categoria de Literatura, concedido pelos Conselhos Estaduais de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, a Ordem do Rio Branco, no grau da Gran Cruz, pelo governo brasileiro, em 85, e em 89 o filme O Grande Mentecapto foi premiado no Festival Internacional de Gramado. Obras de Fernando Sabino. A lista de obras de Sabino é extensa, vamos citar algumas entre as mais importantes. A Cidade Vazia, Crônicas e Histórias, de 1950. A Vida Real, de 52. Lugares Comuns, de 52. O Encontro Marcado, de 56. O Homem Nu, de 60. A Mulher do Vizinho, de 62. A Companheira de Viagem, de 65. A Inglesa Deslumbrada, de 67. Gente 1 e Gente 2, de 75. Deixa o Alfredo Falar, de 76. O Encontro das Águas, de 77. O Grande Mentecapto, de 79. A Falta que Ela Me Faz, de 80. O Menino no Espelho, de 82, adaptado para o cinema. O Gato Sou Eu, de 83. Macacos Me Mordam, de 84. A Vitória da Infância, de 84. A Faca de Dois Gumes, de 85. O Pintor que Pintou o Sete, de 87. Martini Seco, de 87. O Tabuleiro das Damas, de 88. De Cabeça para Baixo, de 89. A Volta por Cima, de 90. Zélia, Uma Paixão, de 91. O Bom Ladrão, de 92. Aqui Estamos Todos Nus, de 93. Os Restos Mortais, de 93. A Nudez da Verdade, de 94. Com a Graça de Deus, de 95. O Outro Gume da Faca, de 96. Um Corpo de Mulher, de 97. O Homem Feito, de 98. Amor de Capitu, de 98. No Fim Dá Certo, de 98. A Chave do Enigma, de 99. O Galo Músico, de 99. Cara ou Coroa, 2000. Duas Novelas de Amor, 2000. Livro Aberto, 2001. Cartas Perto do Coração, 2001. Cartas na Mesa, 2002. Os Caçadores de Mentira, 2003. Cartas a um Jovem Escritor e Suas Respostas, também de 2003. Os Movimentos Simulados, 2004. Bolofofos e Finifinos, de 2004. E depois de toda essa passarela literária, vamos ler juntos um trechinho desse grande escritor. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que seria preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Fernando Sabino. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse grande autor, um dos mais importantes nomes da nossa literatura. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelas mensagens, pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu aproveito para desejar a todos um feliz e abençoado Natal. E você, já sabe que na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau!